Olá, tudo bem? Como você está? Tudo certo por aí? Como que vai a vida? Tudo bem? Nós estamos aqui hoje para falar sobre a igreja local novamente, como é o tema do nosso canal, apresentar os desafios da igreja local. E hoje eu quero pensar com vocês aqui um pouquinho sobre até quando se deve ficar em uma igreja local. A gente sabe que a igreja local ela ela passa por diversos desafios. Por que ela passa por diversos desafios? Porque nela estão pessoas com características diferentes, com propósitos diferentes. E até mesmo pessoas com propósitos que não se alinham aos propósitos de Deus para a sua igreja. E aí que nós enfrentamos um desafio, porque teremos em nosso meio pessoas alinhadas aos propósitos de Deus para a vida como igreja, como Jesus planejou, mas teremos também pessoas que não estão alinhadas a este propósito. E geralmente nós estamos vivendo a nossa vida dentro de uma comunidade cristã e as coisas vão se tornando difíceis, complicadas, vão surgindo situações em que a gente vai se deparando com ela dentro da comunidade local que parece nos afastar mais dela do que nos aproximar. Talvez você tenha vivido, esteja vivenciando isso na sua realidade de vida como igreja, né? Você que é um frequentador, que está presente, que está ali participando, talvez você tenha vivido isso. Isso é algo que quase todas as pessoas vão passar, que fazem parte de uma igreja, de uma comunidade local. Mas a pergunta que nos é feita é até que ponto nós devemos ficar nesta comunidade ou nesta igreja local. Eu considero pelo menos 3 reflexões que você pode fazer antes de você tomar uma decisão por sim de ficar ou por não de sair. A primeira reflexão que você deve fazer é qual o propósito que aquela comunidade tem. O propósito dela é um propósito segundo as Escrituras. Qual é o objetivo que ela busca como igreja, como comunidade, naquele contexto, daquele ambiente que ela está, daquele bairro, daquela cidade, daquele centro urbano? Qual é o propósito que aquela comunidade ela tem? Esse propósito dela se alinha com o propósito das Escrituras Sagradas, daquilo que Jesus planejou para a sua igreja, para que a sua igreja fosse? Essa é uma primeira reflexão que você deve buscar fazer e colocar na sua lista lá, para que você possa depois fazer uma avaliação geral se realmente você deve continuar ali ou, ou não. Porque muitas das vezes a gente está envolvido em uma comunidade que ela se perdeu ao longo do tempo. O propósito dela, que era alinhado com as escrituras, foi se perdendo ao longo do tempo e isso levou aquela comunidade a viver outras realidades que não é as realidades de Deus para o seu povo. Então o propósito ele é fundamental, propósito alinhado com as escrituras. A segunda coisa que você precisa fazer é ver se esses propósitos da comunidade que você estão alinhados com os seus, segundo você analisou nas escrituras. Não é os propósitos ou seus fora das escrituras, é os propósitos seus que você entendeu pelas escrituras, pelo qual o povo de Deus, a igreja, deve viver. E eu estou falando aqui da igreja local, a igreja que você vai lá, que você frequenta, que você participa, que você se envolve, que você evangeliza com eles, que você coopera com eles, que você oferta com eles. Essa igreja
que nós estamos falando, ela se alinha com os propósitos que você entende das Escrituras? Está alinhado a esse propósito? Esse é um ponto que ele segue o primeiro nosso, que a gente colocou, que é o propósito geral da igreja. Agora, você precisa se perguntar, ele está alinhado ao meu propósito? Ao propósito dentro da visão que eu tenho das Escrituras Sagradas? Ah, mas eu não tenho um propósito. Se você não tem um propósito, você já está caminhando para uma direção errada. Porque você precisa examinar as Escrituras, ler a palavra. E aí para que você possa fazer a escolha de fazer parte de uma comunidade local alinhada às Escrituras e saudável. Esse é um ponto que você deve avaliar ou reavaliar. Uma segunda reflexão que você precisa fazer é: qual o papel dos seus líderes? Qual o papel dos líderes nessa comunidade? Qual o perfil desses líderes dentro da comunidade? Esse é uma segunda reflexão que você precisa perguntar. Porque nós vivemos algumas comunidades em que os líderes são manipuladores. Nós vivemos algumas comunidades em que os líderes, eles levam ou tentam levar o rebanho no cabresto. A gente ouve de comunidades e conversa com pessoas que vêm de outras comunidades, às vezes para as nossas comunidades, e eles relatam que tinham a sua vida totalmente cerceada pelos líderes que estabeleciam para elas o que elas deviam fazer ou não deviam fazer. A pergunta é para você: qual é o perfil da liderança da sua igreja? Porque a Bíblia vai dizer para nós, Pedro vai dizer para a gente, na sua carta lá, no capítulo de número 5, no versículo 2 ao verso 7, Pedro vai falar para a gente dar uma direção sobre essa ideia de liderança, né? Ele vai falar lá: apacentem um rebanho de Deus, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Qual é o perfil da liderança da sua igreja? Ele está contrário a isso aqui que a gente acabou de ler, de 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso 2? Se ele está contrário a isso, você precisa reavaliar se você deve continuar numa comunidade desta ou não. Você precisa pensar se você deve manter a sua família dentro de uma comunidade em que a liderança ela é manipuladora, a liderança quer exercer o domínio sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre aquilo que você come, sobre aquilo que você bebe, sobre como você gasta o dinheiro, sobre quanto você tem que dar na igreja. Você precisa avaliar se você deve continuar dentro de uma comunidade desta ou não. Ela condiz com a palavra de Deus, com o princípio da palavra que nós acabamos de ler aqui? Depois nós temos uma terceira reflexão, que é: como está a vida relacional da igreja? Você já pensou, essa igreja tem um propósito? Sim ou não? Qual é o perfil de liderança dessa igreja? Agora nós vamos para o terceiro ponto. Como está a vida relacional da igreja? Como que as pessoas se relacionam ali dentro? Existem comunidades que elas estão doentes no relacional. Elas dizem pregar a palavra, elas dizem que tem uma boa escola bíblica, ou escola bíblica dominical, mas ela tem uma vida relacional doentia. São membros falando um do outro, são membros criticando um ao outro, é o orgulho que impera, é a inveja que impera, é os ciúmes que impera. Então, os propósitos de Deus para aquela comunidade não conseguem se concretizar. Por quê? Porque a vida relacional daquela comunidade, ela está doente. E se ela está doente, toda a estrutura de trabalho da igreja também estará doente.
Então, a vida relacional de uma igreja, ela também é fundamental para o sucesso desta igreja. E você precisa trabalhar nessa terceira reflexão aqui. Por que eu devo ficar? E até que ponto eu devo ficar? Você precisa pensar. Essa vida relacional, ela foi para além dos limites. As pessoas vivem em torno de picuinhas, de brigas, de lutas por cargos, de luta por posição, e os propósitos de Deus não conseguem mais se concretizar em nosso meio pelo fato do que está acontecendo. Se é isso que está acontecendo, você deve reavaliar a sua permanência numa comunidade como essa. Para encerrar o nosso vídeo aqui, o que eu quero te dizer é que você precisa analisar os elementos que nós colocamos aqui antes que você tome uma decisão por sim ou por não, de estar em uma comunidade, de permanecer nessa comunidade cristã e ali poder, juntamente com o povo de Deus, cumprir aquilo que o Senhor confiou a cada um de nós para fazer como povo de Deus, como igreja de Cristo, e levar esperança ao nosso bairro, à nossa cidade, né? As pessoas que estão no raio de circunferência em que nós vivemos. Essa foi a nossa conversa de hoje, nossa reflexão. E se você já pensou sobre isso, comente com a gente aí. Se você precisar dessa reflexão, também comente aí embaixo. Eu aguardo você nos próximos vídeos. Deus te abençoe. Até lá. Tchau.